estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, como foi o Natal? Eu espero que muito bem. E bom, por aqui no podcast, como a gente ainda tá nesse período de final do ano, a gente vai falar sobre matérias um pouco mais tranquilas. E com isso eu quero dizer, por exemplo, que hoje nós vamos falar sobre Hollywood. O que acontece é que essa região famosa pelos filmes de cinema tá ficando para trás na retomada do setor da indústria cinematográfica e da TV no pós-pandemia. Como assim? Bom, tá rolando uma pressão financeira que tem levado grandes estúdios e empresas do setor do cinema a cortar produções e empregos nos Estados Unidos, que foi em parte transferidos para países que oferecem custos mais baixos e incentivos fiscais. Você assistiu Wicked recentemente? Pois saiba que esse filme não foi gravado nos Estados Unidos, por exemplo. Então vamos falar sobre isso hoje. Bom, Diego Mariscal, operador de câmera que trabalhou em filmes como Os Vingadores e O Protetor, criou um grupo no Facebook chamado Crew Stories, que oferece apoio online a pessoas com dificuldades na indústria do entretenimento. O que acontece é que as notícias não têm sido boas nesse grupo que tem quase 100 mil membros. Um em cada 3 posts lamenta que os empregos deixaram Los Angeles, que é a antiga capital do cinema. Para vocês terem uma ideia, 1/5 das pessoas com quem ele trabalhou está saindo da indústria e busca treinamento em outras áreas. Isso tudo ele disse em uma entrevista à Bloomberg News. E não é só em Los Angeles, o mesmo acontece em grande parte dos Estados Unidos. O trabalho em cinema e TV está abaixo dos níveis de 2021, 2022 em muitos dos estados americanos nos quais Hollywood se instalou, como Nova York, Geórgia e Illinois. Mas por outro lado, a produção se recuperou mais rapidamente em outros países como Canadá, Austrália e Inglaterra. E os americanos lamentaram o movimento de internacionalização de produções, ou offshoring. Na quarta-feira da semana passada, 33 empresas e associações da Califórnia anunciaram uma nova coalizão para fazer lobby por melhorias no programa de crédito fiscal para a produção do tradicional Estado. Como assim, melhorias no Estado? A gente vai entender o quão importante é a isenção de impostos daqui a pouco. E o setor começou a sofrer intensa pressão em 2020, quando o início da pandemia de Covid paralisou o trabalho em grande parte do mundo e também fechou os cinemas por meses. Inicialmente, os lockdowns tiveram um lado positivo. As pessoas presas em casa ansiavam por novos filmes e programas para assistir na TV. As assinaturas de serviços de streaming dispararam e os estúdios liderados pela Netflix e Walt Disney investiram bilhões de dólares em programas destinados à exibição nas telinhas, na TV de casa. Mas o que acontece é que os investidores eles não estavam dispostos a suportar as perdas financeiras intermináveis do streaming e logo depois os gigantes da mídia foram forçados a cortar a produção, o que eliminou empregos e se concentrou na lucratividade de seus negócios. No ano passado, as greves de roteiristas e atores nos Estados Unidos paralisaram o setor novamente por 6 meses, vale lembrar isso. Embora alguns trabalhadores tenham conquistado salários mais altos e melhores proteções no emprego, os contratos aumentaram os custos para os estúdios que queriam fazer filmes e programas de TV lá nos Estados Unidos. Os gigantes do entretenimento usaram as greves como uma oportunidade para cortar ainda mais os gastos. Em agosto, a Warner disse que planejava investir 8,5 bilhões de dólares em filmagens em Las Vegas, a depender do aumento dos descontos de impostos em Nevada. A realidade é que o trabalho de cinema e TV na Califórnia caiu aproximadamente no mesmo percentual que nos Estados Unidos como um todo, e isso de acordo com dados da empresa de pesquisa ProdPro. No entanto, os riscos são maiores na Califórnia, onde a produção de filmes e TV sustenta mais de 700 mil empregos e quase 70 bilhões de dólares em salários para os trabalhadores do estado. As filmagens na cidade de Nova York, que também é um importante centro de produção, sustentam mais de 185 mil empregos no total e representam aí mais de 18 bilhões de dólares em salários totais. E olha só, o estado de Nova York oferece apoio à produção por meio de 20 escritórios regionais de cinema. Embora seu programa fiscal ofereça um crédito básico de 30%, esse percentual sobe para 40% para produções filmadas na maioria dos condados do norte do estado, isso de acordo com o escritório do Empire State Development. Na Geórgia, onde filmes como Superman Legacy e diferentes programas de TV, como Stranger Things, Cobra Kai e Will Trench, os gastos com produção neste ano caíram pela metade, o equivalente a 2,42 bilhões de dólares desde 2021, isso de acordo com a ProdPro também. E, enquanto isso, o resto do mundo viu os gastos com produção voltarem ao ponto em que estavam em 2021. Alguns países, incluindo aqueles que competem por produções com os Estados Unidos, como o Reino Unido, Austrália, Hungria e Espanha, viram aí seus negócios de cinema e TV crescerem nos últimos 4 anos. Tem vários exemplos aí recentes de produções que foram retiradas dos Estados Unidos com a promessa de custos mais baixos ou também assistência governamental. Wicked, que está no cinema, ou
tá quase saindo, se não me engano, que foi um sucesso de bilheteria da Universal, foi filmado na Inglaterra, assim como grande parte do último filme do Batman da Warner. Já Blade Runner 2099, que é uma série de TV derivada dos filmes de mesmo nome e ambientada em Los Angeles, está sendo filmada, adivinha só, na República Tcheca. Isso a um custo total estimado em 43 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, isso é o equivalente a apenas 2 episódios de séries como Ruptura, da Apple, que foi filmada nos estados de Nova York e Nova Jersey. Lá no Reino Unido, o governo introduziu a isenção fiscal para filmes em 2007, que permite que as produções solicitem um reembolso de 25% de suas despesas qualificadas como um desconto em dinheiro, e isso não tem limite anual. Já no início deste ano, o Japão também começou a oferecer um abatimento de até 50% das despesas. Na República Tcheca, o governo oferece desconto de até 20% dos custos elegíveis para projetos registrados até o final de 2024, que vão aumentar para 35% para produções a partir de 2025. Mas, apesar disso, segundo Larry Kazanoff, produtor de filmes e séries, há outros motivos para filmar no exterior além dos créditos fiscais. O streaming permitiu que o setor gerasse receita de clientes em todo o mundo e muitos países têm histórias que ainda não foram expostas a mercados globais. Além disso, é simplesmente mais barato contratar equipe de filmagem ou animadores em alguns países. Ele diz assim, abre aspas, você só precisa estar disposto a pegar um avião e ir para Uzbequistão, fecha aspas. Mas também tem casos de locais que não são tão distantes, mas que os dólares de produção vão render mais. Isso inclui a província canadense de Ontário, onde o filme vencedor do Oscar A Forma da Água e séries de TV populares como The Boys, The Handmaid's Tale e Suits foram filmadas. Grandes empresas de mídia como Disney, Warner e Paramount estão interessadas em produzir filmes e programas de TV que atraem os mercados globais. A Netflix manteve seus gastos com conteúdos estáveis em 17 bilhões de dólares anuais, mas tem alocado uma parte cada vez maior de seus gastos nos Estados Unidos para programas de comédia e esportes. Os dados da ProdPro mostram que os gastos com filmes e programas de TV na província canadense de Ontário voltaram aos níveis de 2021. E, pois é, tempos difíceis para Hollywood, né? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, bom resto de final de ano para todo mundo aí, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!